Vou dar um exemplo concreto, né? No ano passado teve uma greve dos servidores das universidades federais. Foi feito um acordo, o governo queria dar 4%, conseguiu arrancar do governo 14%, com 9% agora, e mais 6%, 5% no ano que vem. Mas o que acontece? Tinha de ter a votação do orçamento. E aí, para o grande capital do agronegócio, o Lula resolveu rapidamente o problema. Mandou um decreto e resolveu. E para os servidores? Não, para vocês receberem alguma coisa, a gente tem de ter a votação do orçamento no Congresso, que o Centrão, né, empurrava com a barriga para desgastar o governo. Ou seja, ele demonstra com essa prática claramente qual é a opção dele. A opção é agradar ao agronegócio. O agronegócio é responsável, né? Tinha a questão da safra, ele é responsável por boa parte dos recursos do governo. Então, sim, tá? E a população? E os trabalhadores? Tá? São responsáveis por quê? Por manter a máquina do governo funcionando, né? Ou seja, a máquina estatal funcionando. Não, mas vocês podem ficar com a desvalorização do seu poder aquisitivo, que já é muito mais do que ele prometeu, porque o cálculo era mais de 30% de perda, né, do poder aquisitivo, e ele concede 15% em duas vezes, em duas etapas. E para o agronegócio, ele, não, isso aí a gente tem de garantir, porque, afinal de contas, coitados dos pobres ricos, eles não podem ficar sem as taxas de lucro dele. Ou coitado também, né, dos especuladores do setor financeiro que são credores da dívida pública. Não, como é que você vai mexer com o interesse deles? Isso aí é impossível. Então, o governo é claramente um governo que fez uma opção. Tá? Ele aponta por um populismo discursivo, porque se fosse um populismo real, ele pelo menos concederia algo a mais. Mas não. O governo Lula, o governo do PT, tá? Partido dos Trabalhadores, é um governo populista discursivamente somente. Não é, na prática, sequer um governo populista, mas ele é um governo que efetivamente garante o interesse dos ricos. Então, ele fica com a faca no pescoço o tempo todo, né? Até ter uma situação ridícula dessa, em que você tem um partido que faz parte da base do governo, oferece, indica um ministro, e depois o ministro, aliás, o indicado diz que, não, eu prefiro ser líder na Câmara do que ocupar um ministério. E aí, algumas horas depois, o próprio partido diz, não, desconsidera a nota. É para ver a falta de seriedade que esses políticos tratam a questão nacional. Então, é o caminho que ele optou, é o caminho que ele aprofunda, inclusive.